Olá e bem-vindos a mais uma análise do nosso material. Sabe quando a gente ouve falar em legislação tributária e já bate aquele desespero? A gente logo pensa num monte de texto jurídico denso, burocracia sem fim e, bom, uma dor de cabeça daquelas, né? Mas olha só, a verdade é que as leis tributárias definitivamente não precisam ser esse bicho de sete cabeças. Na nossa explicação de hoje, a gente vai quebrar o Código Tributário Nacional. A ideia é pegar os 13 artigos que mais caem em provas e que mais aparecem na vida real e trazer tudo isso para cenários super práticos do nosso dia a dia. Chega de juridiquês e bora falar nossa língua. Então, vamos mergulhar nisso aqui. O Código Tributário Nacional, ou CTN, para quem já é mais íntimo, é meio que um mapa do tesouro gigantesco. E focar exatamente nesses 13 artigos dá para a gente uma vantagem estratégica absurda. Não só para entender como a engrenagem toda gira, mas principalmente para proteger o nosso próprio bolso no dia a dia. A partir do momento em que a gente domina essas regrinhas de ouro, fica muito mais fácil prever o que o fisco vai fazer e tomar decisões financeiras com muito mais segurança. Para a gente não se perder, a nossa jornada está dividida em 5 passos rápidos. Primeiro, as regras fundamentais do jogo. Depois, o tributo no cotidiano. Em seguida, comprando empresas e negócios. O quarto passo é suspensão, extinção e perdão. E para fechar, prazos e comprovações finais. Beleza? Começando pelo número 1, as regras fundamentais do jogo. Olha que frase forte. Sem lei, não há tributo. Esse é o super famoso princípio da legalidade tributária, que está lá no artigo 97. Ele é mas tão essencial que aparece repetidas vezes em tudo que é avaliação. Na prática, a regra clara e direta. Os governantes simplesmente não podem acordar de mau humor e inventar um imposto novo do nada. Para criar ou até mesmo aumentar qualquer tributo, tem que ter uma lei formal para isso. Ou seja, ninguém precisa abrir a carteira e pagar nada se não existir uma lei prévia mandando fazer isso. Simples assim. Agora, o que é realmente interessante neste ponto é meio que uma regra de viagem no tempo do direito tributário. A gente está falando do artigo 144. Ele diz o seguinte: o lançamento de um tributo sempre vai olhar para a lei que estava valendo na data exata em que o fato aconteceu. Pensa comigo. Se alguém vendeu um imóvel no ano passado seguindo uma regra específica e hoje a lei muda deixando o imposto mais caro, a lei que vale é a do ano passado. A dica prática para levar para a vida e se proteger é lembrar dessa frase: a lei do tempo do fato gerador é a aplicada. Só que, claro, toda boa regra tem uma exceção, e essa aqui traz um alívio gigantesco para o nosso cotidiano. O artigo 106 fala sobre a aplicação retroativa da lei. Imagina a cena: uma empresa cometeu um deslize fiscal, tomou uma multa, mas antes da decisão final sai uma lei nova que diminui o valor dessa mesma multa. A excelente notícia é que a lei mais benéfica pode sim retroagir. O sistema deixa a gente aplicar essa punição mais leve para casos passados que ainda não foram encerrados. É ou não é um respiro financeiro enorme? Indo para o nosso número 2, o tributo no cotidiano. O artigo 113 traz uma divisão que é a base de qualquer rotina de trabalho. A gente tem a obrigação principal, que é, literalmente, colocar a mão no bolso e pagar o imposto. E a obrigação acessória, que é a parte chata, a burocracia, tipo emitir uma nota fiscal ou entregar a declaração do imposto de renda. Para nunca mais esquecer como isso funciona na prática, grava isso. A obrigação principal é pagar, a obrigação acessória é fazer. E um detalhezinho muito importante: esquecer de fazer essa burocracia costuma gerar umas multas bem pesadas, viu? Fica alerta. E já que a gente está falando de dia a dia, o artigo 43 vem dar aquele choque de realidade, lembrando o momento exato em que o imposto nasce. Pode ser alguém trabalhando assalariado e recebendo o salário no 5º dia útil, ou a padaria da esquina fechando o caixa do mês. O simples ato de receber esse dinheiro, esse rendimento, é o que a gente chama de fato gerador do imposto de renda. Não interessa se o boleto para pagar o imposto só vence no ano que vem. No segundo em que o dinheiro pingou na conta, a obrigação jurídica nasceu. Resumindo, recebeu a grana, nasceu fato gerador. Mas bom, a nossa rotina não é só imposto de renda, né? Tem as famosas taxas. O artigo 78 explica o que é o poder de polícia, e isso despenca em análises porque é muito prático. Pense em quem decide abrir uma lanchonete. Essa pessoa vai ter que pagar taxa para vigilância sanitária, taxa para ter licença dos bombeiros. O Estado cobra isso justamente porque ele está fiscalizando algo, impondo limites para manter a sociedade segura. Então a regra de ouro para a vida real é essa: a taxa está sempre ligada a um poder de polícia específico e divisível. E chegamos ao número 3, comprando empresas e negócios. E esse cenário ilustra brilhantemente a armadilha mais clássica do mundo dos negócios. Imagina a situação: surge aquela oportunidade de ouro para comprar uma loja que bomba no bairro. Aí fica aquela dúvida no ar: quem é que vai pagar os impostos que o dono antigo deixou atrasado? Pelo artigo 133, a resposta não deixa margem para dúvida.
Quem compra o negócio, o fundo de comércio, assume os impostos relativos a ele. Ou seja, herdou a loja, as dívidas vêm de brinde no pacote. Saber disso é simplesmente vital na hora de calcular os riscos antes de assinar o cheque. Agora, e se tudo der errado e a empresa for à falência? O artigo 186 mostra a dura realidade da hierarquia de quem recebe o dinheiro que sobrou. A regra de ouro comercial aqui é a seguinte: na fila dos credores da empresa falida, o fisco tem o privilégio de furar a fila na frente de quase todo mundo. A única exceção prática que consegue passar na frente do governo nessa história são os créditos trabalhistas, que são as dívidas com os funcionários. Para resumir a ópera da ordem de pagamento, fisco na frente, credores comuns depois. Avançando para o nosso número 4. Suspensão, extinção e perdão. Dash. Essa é a quantidade absurda de vezes que o artigo 151 costuma ser abordado, sendo de longe o conceito mais importante para quem precisa lidar com dívidas no dia a dia. E por quê? Porque é ele que traz o tão sonhado alívio imediato da pressão financeira. O artigo 151 lista exatamente o que pode suspender a exigibilidade do crédito tributário. Na prática, isso é saber os caminhos legais para fazer o fisco parar de cobrar na mesma hora. Se a pessoa entra num parcelamento, faz o depósito do valor inteiro para discutir isso na justiça ou apresenta recursos e reclamações, a cobrança simplesmente congela. Mais atenção para a regra de ouro. Isso suspende a cobrança, mas não acaba com a dívida. A obrigação continua lá, a gente só apertou o botão de pause. E em contraste com o pause que a gente acabou de ver, o artigo 156 vem mostrar como acabar com essa agonia de uma vez por todas de forma permanente. Ele traz as formas de extinção da dívida. A mais óbvia na nossa rotina é simplesmente ir lá e pagar, claro. Mas o cardápio de soluções também tem a compensação de valores, a transação entre as partes e a famosa prescrição pelo tempo. Quando alguma dessas coisas acontece de fato na prática, aí sim acabou a brincadeira. Dívida zerada e extinta definitivamente. Então, o ponto crucial aqui é entender a diferença entre dois caminhos do artigo 175, a isenção e a anistia. No dia a dia, é bem fácil visualizar a diferença. A isenção é quando a própria lei já diz, desde o começo, que não é preciso pagar um imposto específico, tipo o que rola com pessoas que têm doenças graves e ficam isentas do imposto de renda. A anistia, por outro lado, é um perdão para as multas e penalidades de alguma infração que ocorreu no passado. No fim das contas, as duas funcionam como uma negociação muito boa ou um perdão generoso por parte do sistema. E vamos para o nosso último passo, número 5. Prazos e comprovações finais. O famoso artigo 173 trata do prazo decadencial. E essa regrinha prática de proteção é fascinante. O Estado tem exatamente 5 anos, contando a partir do primeiro dia do ano seguinte ao fato, para lançar a cobrança do imposto. Se o relógio bater no limite desses 5 anos sem nenhuma ação do fisco, já era. Eles perdem completamente o direito de exigir aquele tributo. Passou de 5 anos, o governo perdeu o direito de cobrar. E para fechar, como é que uma empresa prova na vida real que, mesmo tendo alguma pendência, a casa está toda em ordem juridicamente? O artigo 206 apresenta um dos documentos mais poderosos para isso, a certidão positiva com o efeito de negativa. Esse papel atesta que a dívida até existe, mas a cobrança está devidamente suspensa ou garantida na justiça. Nas aplicações diárias, é esse documento mágico que permite que a empresa participe de licitações públicas, consiga empréstimos no banco e continue com as portas abertas, sinalizando para todo mundo que a operação está regular. Refletindo sobre tudo isso que a gente explorou, fica bem claro que o Código Tributário não é só tinta no papel, não é? Se as leis tributárias estão ditando as regras em cada detalhezinho, desde o ato super corriqueiro de receber o salário até a grande aventura de comprar a padaria da esquina, como é que alguém daria o próximo passo financeiro sem saber jogar esse jogo? Com essa visão estratégica desses 13 artigos fundamentais, a gente transforma o que era pura complexidade jurídica num verdadeiro escudo para o nosso patrimônio. Muito obrigado por acompanhar essa análise hoje e que esse conhecimento seja uma ferramenta incrivelmente poderosa para usar aí na vida real.